Turma, vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Eu terminei nesse slide de monossacarídeos, falando um pouquinho de piranoses e furanoses. Falei também que nas estruturas cíclicas, né, os monossacarídeos eles são representados pela fórmula, né, perspectiva de Hayworth, diferente das projeções de Fischer, que a gente viu nas cadeias abertas, né, que são mais simples de serem visualizadas. Na projeção de Fischer, que é aquela mais linear, se a hidroxila está voltada para a direita, nessa perspectiva aqui, ó, da cadeia cíclica, ela vai estar voltada para baixo, né? Nessa perspectiva de Hayworth. Mas, se a hidroxila estiver projetada para a esquerda, no caso da de Fischer, quando a gente vem para a estrutura cíclica, a hidroxila vai estar posicionada acima na cadeia, tá? Só para complementar as informações para vocês. Vimos, então, a parte de todos os monossacarídeos de importante, e a gente vai ver, então, a segunda classificação dos carboidratos, que são os disacarídeos, tá? Quando a gente diz disacarídeos, seria a união entre dois monossacarídeos. Então, quando eu tenho um monossacarídeo unido a outro monossacarídeo, eu vou ter o chamado de disacarídeo. E o disacarídeo, ele vai estar dentro da classificação de oligosacarídeos, tá? Para a união entre dois monossacarídeos, eu vou ter a chamada de ligação glicosídica. É importante eu frisar por quê? Para a gente não confundir com a ligação peptídica que a gente viu lá no assunto de proteínas, tá? Então, no caso de carboidratos, a gente vai ter a chamada de ligação glicosídica, que vai unir dois monossacarídeos. Por exemplo, eu trouxe esse disacarídeo maltose. Vamos ver como é que se forma uma maltose, que é um famoso disacarídeo, que possui, então, dois monossacarídeos. Aqui eu vou ter, ó, um monossacarídeo, a alfa-D-glicose, e eu vou ter outro monossacarídeo, que é a beta-D-glicose. Então, se eu tenho alfa-D-glicose mais beta-D-glicose, quando tem uma ligação glicosídica, eu vou ter um disacarídeo, que é a maltose. Como é que ocorre essa ligação glicosídica? Aqui eu vou ter o M-acetal, né? A gente lembra que essa formação do M-acetal é quando o grupo aldeído interage, então, com o álcool, que é a hidroxila, dentro da mesma cadeia e vai formar o M-acetal. Então, vai ocorrer a interação entre o M-acetal aqui e o álcool da segunda cadeia de monossacarídeo. Então, sempre vai ocorrer aqui essa interação para que a gente forme, ó, a maltose. Quando eu tenho essa união, essa ligação glicosídica, que vai ser por condensação, eu vou ter quem? A eliminação de elementos água, tá? Tenho ligação glicosídica, juntei um monossacarídeo a outro, eu vou ter a eliminação de elementos d'água, e aqui eu tenho disacarídeo, tá? Esse tipo de ligação é do carbono 1, de um monossacarídeo com carbono 4, ó, o número 4 de outra cadeia de monossacarídeo. E aí eu vou ter a maltose. Quando eu tenho a maltose, por exemplo, a gente vai ter essa extremidade aqui, ó, redutora, essa extremidade M-acetal livre. Então, quando eu tenho essa extremidade M-acetal livre, quer dizer que ele pode ser, então, oxidado. E nem todo disacarídeo vai ser redutor, porque alguns não vão ter essa extremidade livre, como eu estou apontando para vocês. Beleza, tenho disacarídeo. E se eu quiser quebrar essa ligação glicosídica, posso quebrar? Posso quebrar, sim. Então, eu tenho a quebra dessa ligação glicosídica, e aí vai ser por hidrólise. Quando eu tenho a hidrólise, eu vou ter, então, que juntar novamente o elemento d'água. Eu vou impor o elemento d'água aqui na hidrólise e, consequentemente, eu vou ter um monossacarídeo e outro monossacarídeo, porque eu vou conseguir quebrar essa ligação glicosídica. Como eu falei anteriormente, no caso dos monossacarídeos, eles não são hidrolisáveis, justamente porque não tem como a gente quebrar essa ligação. Eu só vou ter
a quebra, por exemplo, a partir de um disacarídeo que tem a ligação glicosídica, e por hidrólise eu vou conseguir fazer essa quebra e liberar, então, 2 monossacarídeos que foram unidos por essa ligação. Tá certo? Trouxe outros exemplos de disacarídeos que a gente, inclusive, conhece como a lactose, né, que é conhecida como açúcar do leite. O que é que eu tenho numa lactose? Se ele é um disacarídeo, eu vou ter 2 monossacarídeos. Ela é formada pela beta-D-galactose e a beta-D-glicose. É considerado também um disacarídeo redutor. Assim como a maltose, a lactose ela vai ter essa extremidade livre, que pode ser oxidado, inclusive. Sacarose também é muito conhecido, né? A gente tem como disacarídeo, encontrado, por exemplo, em vegetais. A gente vai ter a formação da sacarose com a união da alfa-D-glicose e beta-D-frutose. Só que aqui é um disacarídeo não redutor. Por que não redutor? Porque eu não vou ter aquela extremidade livre para ser oxidada. Se a gente perceber aqui, a ligação na sacarose vai ser entre os carbonos anoméricos, né? O carbono 1 anomérico alfa e o carbono 1, tá vendo? Anomérico beta. Então, eu não vou ter extremidade livre nenhuma, porque está sendo entre os carbonos anoméricos 1. Já aqui, deixa eu só mostrar para vocês a lactose, eu estou tendo aqui com carbono anomérico 1, mas com carbono 4 da cadeia. E aí eu vou conseguir, então, ter uma extremidade livre. Onde está o carbono anomérico beta? Do outro lado. Por isso que a gente diz que ele está livre, porque não está unido os 2 carbonos anoméricos. A trealose, que é um importante constituinte da hemolinfa. Quem lembra lá o que é hemolinfa? A hemolinfa é o chamado de sangue dos insetos, tá? Isso é hemolinfa. A hemolinfa é um disacarídeo e ele vai estar constituído pela alfa-D-glicose e alfa-D-glicose, ou seja, 2 moléculas de alfa-D-glicose. Da mesma forma da sacarose, a trealose ela não é redutora. Por quê, minha gente? Porque eu vou ter aqui o meu carbono anomérico alfa dessa primeira cadeia ligado ao carbono anomérico alfa da outra cadeia. Quando eu tenho esses 2 carbonos anoméricos juntos, eu não vou ter extremidade livre para que ela seja oxidada. Tá certo? Outros oligosacarídeos importantes com 3 ou mais monossacarídeos, porque a gente viu disacarídeos, mas vamos ver outros oligosacarídeos. A rafinose, que é encontrada em feijão, repolho, brócolis, couve de Bruxelas, grãos integrais, então, constituinte desses vegetais que eu acabei de falar para vocês. Ela é formada por 3 cadeias de monossacarídeos. Aqui a gente tem 6 elementos e aqui 5 elementos, tá? Com ligações, está vendo? Alfa 1,6, ou seja, ocorre a ligação entre o carbono 1 de uma cadeia, carbono 6 da outra cadeia, e outra ligação alfa 1, 2 beta, tá? Entre o carbono 1 dessa cadeia e o carbono 2 dessa outra cadeia. Por isso que a gente diz ligação alfa 1, 6, isso quer dizer que é entre o carbono 1 de uma cadeia e carbono 6 de outra cadeia, tá? A estaquiose também encontrada em soja, feijão, ervilhas e também outras leguminosas, né, que são das fabáceas. A gente tem, por exemplo, aqui a formação, no caso, a ligação entre 4 cadeias, né, entre 4 carboidratos, aqui também com ligações alfa 1,6, né, carbono 1 de uma cadeia com 6 de outra cadeia. Ligação aqui, alfa 1,6 também, tá vendo? E ligação alfa 1, 2 beta, né? Carbono 1 com carbono 2 de outra cadeia, certo? E aí chegamos nos polissacarídeos, né, que são muito, muito importantes. Como eu já havia comentado com vocês, os polissacarídeos, eles correspondem à maioria dos carboidratos. E quando a gente fala em polissacarídeos, a gente fala em glicanos. Então, quando se fala em glicanos, a gente já subentende polissacarídeos. Esses polissacarídeos, né, que são formados por mais de 20 unidades de monossacarídeos, como eu mostrei para vocês mais anteriormente, eles podem se diferir
em algumas características, como, por exemplo, na identidade de suas unidades monossacarídicas repetitivas, ou seja, eu posso ter um polissacarídeo somente formado por D-glicose, ou posso ter polissacarídeos formados por D-glicose e outros tipos de monossacarídeos. A gente vai ver diferenças entre heteropolissacarídeos e homopolissacarídeos. Outra característica que pode diferenciar os tipos de ligação que as unem, e isso é extremamente importante, porque eu posso ter ligações alfa e ligações beta, e isso eu vou mostrar que é bem determinante em alguns aspectos mais para frente. O comprimento de suas cadeias também podem diferenciar, que a gente viu que os polissacarídeos, eles podem possuir mais de 20 monossacarídeos, e também eles podem se diferenciar no grau de ramificação das cadeias. Como acabei de falar para vocês mais acima, eles podem ser classificados em homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. Isso a gente vai entender agora bem detalhado. Começando com os homopolissacarídeos, o próprio nome já diz, ele vai ser constituído por apenas um único tipo de unidades monoméricas, ou seja, um único tipo de monossacarídeo, ou seja, se aquele polissacarídeo tiver somente D-glicose, aí eu vou ter homopolissacarídeos, que é um único tipo de unidade monomérica. Quais as funções, né, principais? Funções de reserva energética e funções estruturais. Funções de reserva energética, polissacarídeos muito conhecidos, a gente tem o amido, a gente tem o glicogênio, amido vegetais, glicogênio, por exemplo, como reserva em animais. Temos também a celulose e a quitina como elementos estruturais. Celulose, por exemplo, presente em paredes celulares de bactéria ou paredes celulares de vegetal. Quitina pode estar no exoesqueleto de insetos, por exemplo. Esses homopolissacarídeos, eles podem ser não ramificados, cadeia toda linear, não tem ramificação nenhuma. Geralmente, quando ocorre a ramificação, em algum ponto, ele vai ficar com esse aspecto aqui, ó, ramificado. Esse é o ramificado e aqui é o não ramificado. Lembrando que esses homopolissacarídeos vão possuir as mesmas unidades monoméricas. A gente vai ver bem a diferença com os heteropolissacarídeos. Temos o amido, famosíssimo amido, né, como reserva, por exemplo, em vegetais. Ele é formado por alfa-D-glicose, então eu vou ter várias unidadezinhas de alfa-D-glicose. Mas a gente pode observar aqui que essas subunidades somente de alfa-D-glicose. Esse amido, ele serve como armazenamento de energia nas células vegetais, como eu acabei de falar. Elas são também altamente hidratadas. A gente vai ver uma diferença, por exemplo, lá na celulose, ela não é hidratada, né? Ela, inclusive, ela é meio hidrofóbica, tá? Temos a formação de grânulos também nos cloroplastos, que podem se tornar miloplastos. Então, esses grânulos que são formados, eles vão estar impregnados, ó, impregnados de amido, formado por dois polímeros de D-glicose, que é chamado de amilose e amilopectina. Então, o amido ele vai ser formado por amilose, com 10 a 30%, e amilopectina correspondente a 70 a 90%. Diferença entre amilose e amilopectina: a amilose, a gente tem essa cadeia ó, não ramificada, ela é bem linear, né? E a amilopectina, que é a maior parte do amido, né, constituído por amilopectina, ela é bastante ramificada. Vamos entender um pouquinho a diferença. A amilose aqui, extremidades redutoras da amilose, com essa cadeia linear, a gente tem de 50 a 5 mil unidades de alfa-D-glicose na amilose, com alguns tipos de ligação ao alfa-1,4, tá vendo? Todas com tipo de ligação alfa-1,4 do carbono 1 ligado ao carbono 4 da próxima cadeia cíclica, e aí a gente vai ter a amilose. Já a amilopectina, a gente vê uma ramificação, tá vendo? A amilopectina tem ramificação,
Aqui eu vou ter uma ligação glicosídica, alfa-1,6, e aqui também ligação glicosídica alfa-1,4 entre as cadeias, tá? 1,6 é justamente entre essas ramificações, e 1,4 é entre as cadeias de alfa-D-glicose. A milopectina, ela possui até 1 milhão de unidades de alfa-D-glicose, e essa ramificação, minha gente, ela vai ocorrer a cada 24 a 30 unidades de glicose. Então, eu tenho 20 unidades de alfa-D-glicose, uma ramificação. Passa outras 24 ou 30, outra ramificação. Por isso que a gente diz que a ramificação ocorre a cada 24 a 30 unidades de alfa-D-glicose. Essa é a constituição do amido, que é reserva energética para vegetais. Por exemplo, o glicogênio, que é outro homopolissacarídeo, ele vai ser um polissacarídeo de armazenamento principalmente em células animais, nas células dos hepatócitos, né, no caso do fígado, e miócitos nos músculos. Então, a gente vai ter os grânulos de glicogênio, por exemplo, no fígado, por isso que é reserva animal. Eles são polímeros de subunidades de glicose, tá? Então, eu só vou ter glicose também na constituição do glicogênio, e ligações presentes alfa-1,4, carbono 1 ligado ao 4 da próxima cadeia, e nas ramificações também ligações alfa-1,6. Tá? Então, entre as unidades monoméricas, ligações alfa-1,4. Nas ramificações, ligações alfa-1,6. Nesse caso do glicogênio, ocorre uma ramificação a cada 8 a 12 unidades de glicose. Tenho 8 unidades de glicose, ramificação. 12 unidades de glicose, ramificação. Aí vai variar entre 8 a 12 unidades monoméricas para que ocorra a formação dessa ramificação, tá? Só para vocês virem aqui também, né, a cadeia, né, o polímero ramificado do glicogênio, ele pode possuir até 50 mil unidades de alfa-D-glicose também, ó, tá vendo? Aqui a ligação glicosídica entre as unidades monoméricas, ligação alfa-1,4, carbono 1 dessa cadeia com 4 dessa cadeia, 1,4, 1,4. Já a ligação na ramificação é alfa-1,6. Celulose também é outro homopolissacarídeo, diferentemente do que eu falei para vocês no amido, a celulose, ela vai ser insolúvel em água, ela não é hidratada, por exemplo, ela é bem fibrosa, resistente, eu vou mostrar o porquê ela tem essa resistência. Ela é constituinte da parede celular dos vegetais, né, principalmente nas partes lenhosas, caules, ramos, aí eu vou ter muita celulose impregnada. Elas são polímeros, ó, minha gente, de 10 mil a 15 mil unidades de beta-D-glicose. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem beta-D-glicose. Amido, glicogênio, alfa-D-glicose. E no caso da celulose, é beta-D-glicose. E unidos por ligação beta-1,4. Isso aqui é extremamente importante que vocês saibam, só essa ligaçãozinha que tem na celulose, porque ela vai ser determinante em um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Então, o tipo de ligação da celulose é beta-1,4, que é a cadeia de celulose, né, com as subunidades de beta-D-glicose. E aqui tem a unidade monomérica, por exemplo. Então, eu vou ter a ligação do carbono 1 dessa primeira cadeia, com carbono 4 dessa outra cadeia, carbono 1 aqui, carbono 4, 1 e 4. A celulose, tá? Ela possui fibras, por isso a sua grande resistência, a gente chama fibrilas de celulose, né? Nesse caso, como eu mostrei para vocês, a ligação beta-1,4, né? Como a gente vê, ligação do carbono 1 com o carbono 4, e para eu formar essa estrutura da celulose com essas fibras, eu vou ter também, ó, quem lembra dessas ligações, são as ligações de hidrogênio, com essas ligações de hidrogênio, entre essas cadeias também, eu vou ter essas fibrilas de celulose, que darão mais resistência em si, tá? Que são as fibras estendidas da celulose, com ligações também de hidrogênio nessas cadeias, o que vai conferir, mais uma vez, resistência.
né? E aí o detalhe que eu falei para vocês da ligação tipo beta 1,4, diferente do amido, por exemplo, a gente consegue digerir o amido, né? Então, a gente consegue fazer com que essa quebra, ocorra a quebra dessa ligação alfa 1,4 no caso do amido. No caso da celulose, por ela ter essa ligação beta 1,4, a gente não vai conseguir quebrar essa ligação, porque a gente precisa da celulase, que é a enzima que vai quebrar essa celulose, tá? E a gente não consegue produzir essa celulase. No entanto, tem algumas exceções, como, por exemplo, os ruminantes, eles vão conseguir produzir. Na verdade, no estômago desses ruminantes, possuem alguns micro-organismos simbióticos ou simbiontes, que vão conseguir sintetizar essa enzima celulase, e aí vai conseguir fazer a quebra da celulose. Os bovinos, caprinos, temos as girafas, os camelos, todos são ruminantes. A gente não consegue quebrar essa ligação beta 1,4, mas os ruminantes, por exemplo, vão conseguir com a ajuda desses micro-organismos presentes em seu estômago, tá? E essa ligação ela vai ser bem fortezinha, que é a ligação beta 1,4. Fungos também podem, né? Alguns fungos vão conseguir degradar a celulose, né? Então, eles vão sintetizar celulase, que é a enzima que quebra a celulose. E alguns cupins também vão ter micro-organismo no trato intestinal e vai fazer com que ele consiga, por exemplo, digerir a madeira, né? Porque o que o cupim faz é comer a nossa madeira toda. Então, ele vai conseguir digerir essa madeira justamente pela presença desse simbionte em seu trato intestinal. Isso vai ajudar bastante na síntese da celulase, que vai quebrar a celulose. Entenderam, né? Para quebrar a celulose, eu preciso ter a enzima celulase, tá certo? Temos a quitina também, que é outro homopolissacarídeo. Quitina é o componente de exoesqueletos dos artrópodes, né? Por exemplo, os insetos. Os insetos são artrópodes. Aqui seria a cadeia, né, da quitina, por exemplo. O interessante da quitina é que, além de ter carbono, hidrogênio, oxigênio, ele vai ter um outro elemento, que é o nitrogênio, tá vendo? Lembra lá no primeiro slide que eu falei para vocês que os carboidratos são constituídos principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio? No caso da quitina, a gente vai ter também a presença do nitrogênio, as ligações, no caso aqui, ó, beta 1,4 também. Tenho aqui carbono 1 com carbono 4 da cadeia seguinte. Mesma coisa, carbono 1 com carbono 4 da cadeia seguinte. E os heteropolissacarídeos, diferentemente desses que eu acabei de falar, minha gente, eu não vou exigir muito de vocês, dos tipos de ligação, por exemplo, mas eu quero pelo menos que vocês saiam sabendo alguns exemplos de homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos, tá? Alguns exemplos são importantes para que a gente saia com esse assunto bem consolidado. Heteropolissacarídeos, eles vão conter 2 ou mais tipos diferentes de unidades monoméricas de carboidratos, ou seja, de monossacarídeos. Então, eu posso ter uma ligação com D-glicose e outro tipo de monossacarídeo, tá? Por exemplo, ó, eles vão fornecer suporte extracelular, proteção em forma dos organismos, eles são carboidratos estruturais. Exemplos que a gente vai ver também, eu já dou uma pincelada aqui, o peptídeo glicano, que estão presentes nas paredes celulares de bactéria, o AGA também, que a gente conhece, inclusive na culinária, ele está presente em parede celular das algas vermelhas. Os heteropolissacarídeos, a gente vê que tem uma corzinha diferente em cada unidade monomérica dessa, isso quer dizer que cada um é um tipo de monômero, né? Pode ser assim, ó, não ramificado ou ramificado da mesma forma dos homopolissacarídeos, tá? Só que aqui eu vou ter outros tipos, né, de monômeros ou unidades monoméricas, que são os monossacarídeos. O peptídeo glicano, constituinte, então, de parede celular bacteriana, ele é muito importante porque ele vai dar uma certa rigidez a essa parede, né,
celular da bactéria, vai evitar que essa célula bacteriana ela acabe se rompendo com a entrada de água nessa célula bacteriana, ela começa a encher e vai ter uma hora que vai ocorrer a lise. Então, esse peptídeo glicano, a presença dele vai evitar o rompimento dessa célula bacteriana. É formada pelo N-acetilglicosamina e ácido N-acetil murâmico, né, unidos por ligações beta-1,4. Então, a gente já vê aqui que é diferente, tá? Que a gente tem monômeros diferentes, unidades monoméricas diferentes, ó. Quando a gente pega aqui um fragmento desse e amplia, a gente tem a N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmurânico, tá? Por isso que a gente diz que ele é um heteropolissacarídeo. Temos o AGA também, que está presente em parede celular de algas marinhas vermelhas, que eu vou mostrar para vocês. É constituído por 2 polímeros de beta-D-galactose e alfa-3,6-anidro-L-galactose, tá? Por isso que a gente diz que são diferentes e são heteropolissacarídeos. Além disso, o AGA ele vai ter em sua constituição a agarose, né, que possui uma cadeia linear, ela não é ramificada, com ligações beta-1,4 e alfa-1,3 também, e é formada também pela agaropectina, já diferente da agarose, ela possui uma cadeia ramificada. Aqui é a agarose, tá vendo, minha gente? A agarose com essa ligação beta-1,4, né? Carbono 1 dessa primeira cadeia, com carbono 4 dessa outra cadeia. Além disso, a gente tem essa presença do elemento, né? Contendo enxofre também. Na quitina, a gente viu que tem o nitrogênio, aqui eu vou ter a presença também do S-zinho enxofre, né? É um meio sulfatoso aqui no caso. Isso é um diferencial também. O AGA, ele também pode ser utilizado como superfície para crescimento de micro-organismos, como vocês viram lá na aula de microbiologia, né? O meio de cultura, ele vai ter esse componente que solidifica, que é chamado de AGA, é justamente nessa matriz em que vai ocorrer o crescimento dos micro-organismos, né? Aí eu vou conseguir isolar, por exemplo, o fungo. Temos também a importância do AGA na indústria alimentícia e também na indústria farmacêutica, que só para mostrar a vocês a alga vermelha, né, que possui o AGA em sua parede celular como constituinte, tá? E ele é um heteropolissacarídeo. Por fim, temos também os glicoconjugados, que são oligossacarídeos, como eu falei anteriormente para vocês. Os glicoconjugados, eu vou ter carboidratos ligados a outros compostos, como lipídios ou proteínas, né? E aí, por isso que a gente chama de glicoconjugados. Quais as principais funções dos glicoconjugados? A gente tem sinalização, no caso, sinalizam as proteínas para o transporte e a localização em organelas específicas, comunicação entre células, isso aqui é extremamente importante, tá? Em relação aos glicoconjugados, entre células e também matriz extracelular, reconhecimento e adesão célula a célula, coagulação sanguínea, cicatrização de lesões e também resposta imune do nosso organismo. Isso tudo é função de glicoconjugados. Quais são as classes que eu tenho? 3 classes principais de glicoconjugados: os proteoglicanos, as glicoproteínas e os glicoesfingolipídios. A gente vai começar aqui pelo mais fácil, glicoproteínas. A gente já sabe que tem a ligação entre carboidratos, né, e entre proteínas, ou seja, são proteínas ligadas covalentemente a um ovário oligossacarídeos, e esses oligossacarídeos são os nossos carboidratos, né? E aí ele vai ter essa função de estar do lado externo da membrana plasmática, matriz extracelular e sangue, como, por exemplo, o hormônio FSH,
que estimula a formação dos ovários, imunoglobulina, isso são glicoproteínas. Os glicoesfingolipídios, né? O próprio nome já diz, são lipídios de membranas, nos quais os grupos cabeças são polares e são os oligosacarídeos. Então, eu vou ter a união entre oligosacarídeos e entre lipídios. E aí a importância como reconhecimento celular e também receptores de antígenos. E, por fim, temos os proteoglicanos, que são proteínas presentes na membrana celular ou proteínas secretadas na matriz extracelular, ou seja, fora da célula, que são unidas covalentemente a uma ou mais cadeias de glicosaminoglicanos. Essas glicosaminoglicanos são tipo especial de carboidratos também, tá? Função importantíssima, comunicação celular, ou seja, comunicação entre células. Só para a gente ver um pouquinho a estrutura, aqui são os proteoglicanos, aqui a gente tem proteína, tá vendo? Com a extremidade aminoterminal, extremidade carboxterminal, que a gente já conhece, ligada a essa proteína, a gente então, ó, tem aqui alguns carboidratos que são extremamente importantes, comunicações entre células. Temos as glicoproteínas. Proteína, tá vendo? Extremidade aminoterminal, extremidade carboxterminal, ligada a essa proteína, a gente então tem, ó, esses carboidratos, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, aqui é dentro da célula, tá vendo? E aqui eu tenho fora da célula, e aqui é a membrana celular. Temos, por fim, os glicoesfingolipídios, que aí eu vou ter essa cabeça polar lá, tá? Essa cabeça é formada, então, pelos oligosacarídeos, e aí, ó, aqui está para fora da matriz, no caso é extracelular, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho desses glicoconjugados. Então, minha gente, terminamos a aula por aqui, desse composto orgânico extremamente importante, que são os carboidratos. Mais para frente, vamos ver os outros compostos orgânicos, né? Estão faltando, no caso, os ácidos nucleicos e também os lipídios. Bons estudos a vocês e até a próxima aula.